sobre o socialismo, né? O socialismo, ele é responsável por alguns milhões de mortes, inclusive eu acho que você já até admitiu isso em alguns outros debates, mas você acha que houve um desvirtuamento. E o socialismo, ele matou pessoas, esse é um fato. Então, inclusive, se você for colocar para comparar fascismo, socialismo e for colocar para comparar com nazismo, você vai ver que na prática o socialismo matou até mais. Então você teve mais pessoas morrendo nesse sistema, apesar dele, a princípio, não ser tão chocante contra essas outras ideologias, no médio e no longo prazo as consequências foram ainda mais danosas. Então eu queria saber se você se sente tranquilo na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. É isso. Perfeito. Vamos lá. Então, primeiro, essa questão das mortes do socialismo, grande parte dela é difundida a partir de um livrinho que se chama O Livro Negro. Não é um livrinho não, é um pouquinho grande. O Livro Negro do Comunismo, que é um livro tão interessante que eles definiram que ia ter 100 milhões de mortes antes de definir o que eles iam colocar lá dentro. Né? O que nós vamos colocar dentro desse livro, a gente vê depois. Então toda essa história começa a partir daí. Então esse livro foi criado, é um livro de propaganda, historiograficamente não é respeitado em lugar algum. Esqueci o nome do autor. Dá uma procura, como que ele procura? Chama-se O Livro Negro do Comunismo, perguntando aí vai aparecer, eu vi isso já tem uns 15 anos atrás. É um livro tão ridículo a contabilidade dele, que, por exemplo, a Revolução Russa, que praticamente não teve mortes nenhuma no processo, tão grande foi a sua participação popular, historiadores divergem entre 6 e 8 mortos da Revolução de Outubro. Mentira, exatamente isso. Eu vou provar. A Guerra Civil, que se seguiu depois, que foi pela invasão de Inglaterra, pela invasão Japão, mais de 70 mil soldados japoneses, os mortos da Guerra Civil são contabilizados como mortos do comunismo. Primeiro, achou? Segundo ponto, podem colocar na tela. Segundo ponto, Fala. Os autores são vários. Nicholas Wirth. Certo é separar o cronômetro quando você fala, tá bom? Ainda mais essa velocidade que você tá falando. Vou falar pra vocês sobre os atores, né? Nicholas Wirth, Jean-Louis... Tudo bem, sua pronúncia não vai ser correta, tranquilo. Jean-Louis Panet, Jean-Louis Perfeito. Margolin, Karel Bartosek e Andrzej Paktovski. Tá bom, maravilhoso. Volta o cronômetro. Pode continuar. Então vamos lá. Segundo lugar, socialismo não é uma pessoa, né? E nunca matou ninguém. Eu tô querendo ver a filmagem do socialismo matando alguém. A gente tem que analisar os processos, o papel que os indivíduos realmente cumpriram, a serviço de quem eles estavam e não simplesmente mortos do socialismo. Até porque, nesse caso, seria muito fácil de destruir. Basta a gente pegar, então, a história do capitalismo, que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, que se dá por meio de uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa inglesa, Sociedade Anônima. A Companhia das Índias Ocidentais, lá na Índia, levou a cerca de 30 milhões de mortes. As fomes de Bengala, que vai do século XVIII até meados do século XX. Guerras do ópio na China também levou milhões de mortos. Processo de colonização na África, milhões de mortos. Ruanda é um caso assim estrondoso que eu convido vocês a conhecer melhor, onde os holandeses chegavam lá, pegaram a população, viram que tinha um certo grupo étnico minoritário diferente do outro, falaram, vamos pôr esse grupo étnico minoritário para governar. E depois que eles criaram esse sistema, eles abandonaram e veio depois um massacre de um setor sobre o outro, com mais de 2 milhões de mortos. Para não falar de tráfico negreiro, processo de exterminação das populações originárias aqui na América inteira, inclusive com políticas conscientes de Estado, como nos Estados Unidos, que houve por décadas. Estimativas aí variam os menores números a 40 milhões de mortes, e chega até a 100, a depender do historiador. Para não dizer século XX, que guerras mundiais, que são marcadas por quê? Guerras mundiais de disputas de mercado, disputas capitalistas, disputas de zona de influência. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os eventos que mais mortes produziram, eventos de intervenção humana direta, porque as milhões de mortes contabilizadas lá no Livro Negro do Comunismo, a maioria delas é análise de estimativas de mortes por fome, catástrofes econômicas, coisas dessa natureza. Então, os dois eventos de intervenção direta maiores, mais genocidas que houveram no século, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, se fosse essa questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado. O que não quer dizer que eu avalizo processos como a burocratização que houve no interior da União Soviética, sob o stalinismo, que houve repressão sim, houve morte
mortes muito significativas, de mortes diretas por meio de perseguição política, pode ter ultrapassado 1 milhão, e políticas conscientes que foram feitas na União Soviética para exterminar certos setores sociais, como o famoso caso da Ucrânia, que de fato matou milhões de pessoas, e também aí disputas historiográficas sobre os valores. Esse movimento, que não foi um produto genuíno do marxismo, mas da sua degeneração, e depois que os países capitalistas do mundo inteiro se voltaram contra a Revolução Russa, foi combatido pelos marxistas de fato, inclusive denunciado com inúmeras publicações na ordem do dia. Por exemplo, o massacre na Ucrânia. Os livros do Trotsky não só denunciam o massacre na Ucrânia, como já detalha lá em meados dos anos 30, quando estava acontecendo, o número de mortes, o que significava e etc. Então, os marxistas que foram, na verdade, vítimas dessa degeneração, foram os primeiros a denunciar essas coisas. Tá. 3 minutos para réplica, sei que você não concorda com tudo aí, então manda bala, Lu. Não concordo com nada, quase. Vamos lá. Primeiro ele comete diversas falácias aqui, que ele sempre usa, né? E para tentar ludibriar as pessoas que estão assistindo, dizendo, o livro negro é o livro, é a única fonte, quando existe um consenso na academia sobre as mortes, né? Existiram muitas mortes mesmo, milhões, não foi tão poucas quanto ele relatou aí, até porque o milhão que ele relatou já não é pouco, né? E você tem estudiosos como Russell e Hummel que produziram estudos nesse sentido, mostrando também essas mortes. Esses estudos, eles estão disponíveis. É um consenso acadêmico, inclusive, que o comunismo causou mortes. Negar isso seria negar a realidade. Mas para você defender o comunismo, obviamente, você tem que negar a realidade. É um pressuposto necessário. E daí ele fala, o comunismo não é uma pessoa. Olha, o comunismo, ele não matou ninguém. Então, dá para usar a sua lógica também para dizer que o nazismo não matou ninguém? Não daria para usar? Porque é essa a lógica. Se o socialismo não matou pessoas, então o nazismo também. Porque o nazismo não é uma pessoa que matou outras pessoas. Mas ele é uma ideologia que motivou pessoas a matar. E quando você cita o capitalismo e você coloca, o capitalismo gerou exploração e morte em diversos países, ele, na verdade, ele está se referindo ao processo de colonização. O processo de colonização, ele resulta em mortes. Só que você não vai encontrar nenhum teórico liberal defendendo que esse seja um processo válido, ou defendendo que esse seja o objetivo do processo. Nunca. A maior parte dessas companhias que você defende, inclusive, elas foram financiadas pelo Estado, e elas existem antes mesmo do capitalismo. Então, como pode ser um fruto do capitalismo? A intenção inicial não era capitalismo. O Brasil não foi colonizado por objetivos capitalistas, porque não existia capitalismo. Então, o que acontece você atribui a responsabilidade ao capitalismo algo que não é responsabilidade do capitalismo. Você não vai encontrar nenhum teórico que defende esse modelo de organização econômica, você não vai encontrar nenhum deles sustentando em nenhum momento que a invasão seja legítima. Agora, quando você fala de marxismo, no marxismo, sim, o pressuposto é uma revolução. E os processos revolucionários são sangrentos. Quando você fala de Trotsky, que não teve morte no período ali, você sempre cita uma faixa de anos ali do começo da Revolução Russa, você ignora, por exemplo, a morte de 21. 5 milhões de mortos, a estimativa. Você tem estudiosos que apontam isso. Você ignora. E como se Trotsky, nossa, eu sou um cara bonzinho. Eu não queria que eles estivessem matando, por isso eu abro mão. Mentira, você tá falsificando a história. Trotsky, ele rompe com a Revolução Russa porque ele queria que ela se internacionalizasse, que ela continuasse para outros países. Ou seja, em um processo ainda mais sangrento.